O que acontece quando você ora deitado vai te assustar. Você imaginou que há um verdadeiro mistério por trás dos momentos em que seu corpo desaba e sua oração surge deitado, quase sem força, mas cheia de verdade? Hoje, você vai descobrir o que realmente acontece no mundo espiritual, quando você fala com Deus nesse estado de rendição. E por que essa forma silenciosa de clamor carrega uma revelação que muitos ignoram? Porque talvez aquilo que você está sentindo agora não seja falha nem abandono, mas o início de uma resposta que Deus estava esperando você finalmente permitir. Eu digo isso porque eu também já me vi no limite, tentando entender por que certas orações só nascem quando não temos mais forças para parecer fortes. Tenho estudado profundamente esse movimento espiritual que acontece quando a alma fala sem máscaras. E aprendi com pessoas que viveram experiências transformadoras exatamente nesses momentos de fragilidade. E é aqui que a verdade começa a se revelar. Há algo que poucos percebem, algo que só se manifesta quando o corpo descansa, mas o espírito não desiste. O que eu vou te mostrar agora pode mudar completamente a forma como você entende a atuação de Deus nos instantes em que você acredita estar no seu ponto mais fraco. Porque a chave para compreender essa experiência não está na posição em que você ora, mas na porta espiritual que se abre quando você finalmente para de resistir. A razão invisível. O corpo cai, mas o espírito fala. Quando o corpo finalmente cede e você se deita, não é apenas cansaço físico que se revela. Existe um processo mais profundo acontecendo, algo que a maioria das pessoas não percebe porque está tentando se manter forte, tentando sustentar a vida nas próprias mãos. Mas quando chega esse instante em que você simplesmente não consegue mais se erguer, quando falta energia até para organizar os pensamentos, algo se rompe dentro de você. E esse rompimento não é destruição, é abertura. O corpo desaba, mas o espírito começa a falar com uma clareza que jamais aconteceria enquanto você tenta controlar tudo ao seu redor. Nesse estado, a alma se expressa sem os filtros que normalmente sustentamos para parecer bem, parecer estável, parecer no comando. Quando você ora deitado, a oração nasce de um território onde não existe esforço para impressionar. Não existe aquele instinto de demonstrar reverência apenas pela postura. É uma conversa que surge do coração quando ele está exausto demais para manter aparências. E essa sinceridade é tão poderosa que alcança dimensões espirituais profundas, aquelas que você não acessa quando está tentando demonstrar força. A verdade é que Deus não está interessado em posturas perfeitas, mas em corações verdadeiros. E um coração cansado, quando se rende, fala com uma intensidade que não se manifesta, enquanto a mente está ocupada tentando equilibrar o mundo inteiro. A razão invisível por trás desse momento é que quando o corpo para, a alma finalmente encontra espaço para se mover. As defesas caem, a ansiedade desacelera, o medo perde um pouco da força. A mente, esgotada, deixa de tentar comandar tudo e aquilo que realmente importa começa a emergir. A verdade interior aparece sem esforço. É quase como se Deus estivesse esperando exatamente essa fração de vulnerabilidade para tocar algo que você, de pé, nunca permitiria. Porque enquanto você tenta resolver tudo sozinho, existe uma barreira entre você e aquilo que Deus quer revelar. Mas quando o corpo se deita e você finalmente admite que não consegue mais, essa barreira se desfaz. O que muitos chamam de fraqueza, o céu reconhece como rendição. E a rendição é a língua mais pura que o Espírito fala. Quando você está deitado sem forças, a oração que sai da sua boca não é ensaiada, não é polida, não é adornada por palavras que você acha que deveria dizer. É crua, é real. É um pedido de socorro que não tenta parecer bonito.
E Deus responde a essa verdade como alguém que reconhece uma chama sincera no meio da escuridão. Porque há algo no clamor que nasce da exaustão que ecoa de um jeito diferente. É o clamor de quem está completamente exposto, e Deus sempre se aproxima de quem se expõe sem medo. A oração deitado, ao contrário do que muitos acreditam, não diminui o valor da sua fé. Ela revela o núcleo dela. Ela mostra que a sua relação com Deus não depende do que você consegue apresentar por fora, mas do que você carrega por dentro. Quando você se deita e ainda assim decide falar com Deus, você está dizendo, sem palavras formais, que Ele é sua última esperança, que Ele é a única força disponível naquele momento. E esse reconhecimento tem um peso espiritual imenso, porque Deus se manifesta com mais intensidade quando percebe que você deixou de lutar sozinho. Nesse estado, algo acontece dentro de você que talvez você nunca tenha percebido. A quietude do corpo produz um tipo de silêncio que é fértil. Um silêncio que não é vazio, mas que abre espaço para percepções espirituais que só surgem quando as distrações externas se calam. Muitas experiências profundas com Deus não acontecem no barulho nem no esforço. Acontecem quando a alma se desnuda em fragilidade. É nessa fração de vulnerabilidade que você começa a perceber respostas sutis, direcionamentos, impressões que antes passavam despercebidas porque sua mente estava ocupada demais. Há também um movimento espiritual que se ativa quando você ora deitado. É um movimento que reconhece a sinceridade de um coração que chegou ao limite. Deus vê essa rendição e a recebe como um clamor legítimo. A oração nesse estado passa por camadas emocionais que você não acessa normalmente. Ela toca regiões do seu interior que ficam guardadas enquanto você tenta sustentar sua própria força. É por isso que muitos sentem paz repentina, lágrimas que escorrem sem motivo aparente, alívio no peito ou até sonhos significativos depois de orar deitado. O espírito fala mais quando o corpo finalmente se aquieta. Você talvez nunca tenha percebido isso, mas as respostas mais profundas que Deus libera muitas vezes chegam justamente nesses momentos em que você acredita estar fraco demais para buscar. E é nessa aparente fraqueza que a verdade espiritual mais forte se revela. Quando o corpo cai, o espírito fala sem medo, sem resistência, sem orgulho. E Deus escuta com ainda mais atenção, porque Ele se aproxima daqueles que clamam com o coração exposto. O gatilho do sobrepeso espiritual. Há um ponto específico da alma onde o cansaço deixa de ser apenas físico e se torna um peso espiritual acumulado ao longo de dias, semanas ou até anos. Não é apenas a exaustão do corpo que o leva a deitar, mas o excesso de batalhas internas que você tenta enfrentar sozinho. Há dores silenciosas, pensamentos que insistem em voltar, responsabilidades que parecem duplicar sem aviso, cobranças internas que nunca cessam. Tudo isso se acumula e cria um tipo de sobrepeso espiritual que você carrega sem perceber. E quando esse peso ultrapassa o limite suportável, o corpo reage. Ele desliga, ele exige repouso, ele faz você parar. E é nesse instante, quando você se deita sem forças, que algo profundo acontece no mundo espiritual. Esse sobrepeso não surge apenas de circunstâncias difíceis. Ele nasce da tentativa constante de controlar aquilo que não está nas suas mãos, de carregar expectativas que não são suas, de manter uma força que não veio de Deus, mas de uma obrigação que você mesmo criou. Você tenta ser suporte para todos, tenta resolver problemas que não são seus, tenta sustentar uma energia que não corresponde ao que o seu espírito precisa. Com o tempo, isso produz uma sobrecarga invisível que consome sua alegria, enfraquece sua paz e rouba sua disposição.
E é nesse espaço silencioso da alma que a oração feita deitado revela seu verdadeiro poder. Porque ela não nasce do controle, mas do colapso do controle. Quando você ora sentado ou de joelhos, muitas vezes ainda está tentando organizar pensamentos, escolher palavras, construir raciocínios. Mas quando você ora deitado, não há mais essa força. A mente não consegue mais montar discursos. A alma não tem mais energia para criar justificativas. A oração não passa pelo filtro da performance. Ela sai diretamente do peso que você está carregando. É um clamor que escapa quase espontaneamente, porque você não tem mais como segurá-lo. E é exatamente nesse ponto de exaustão que a oração se torna mais verdadeira. Não porque você está em uma posição sagrada, mas porque está finalmente sendo honesto com Deus sobre o que realmente sente. Esse processo funciona como um gatilho espiritual. O sobrepeso que fazia você afundar se transforma na chave que abre um caminho para Deus agir de forma mais direta. Há momentos em que a ação de Deus só acontece quando você chega ao limite das próprias forças, porque enquanto você está tentando resolver tudo sozinho, não há espaço para Ele intervir. A fragilidade que você tanto tenta esconder se torna a porta pela qual Deus entra para aliviar aquilo que você não consegue mais sustentar. E é por isso que muitas respostas chegam nesses instantes aparentemente frágeis. A alma desarmada permite que Deus fale sem resistência. O que acontece espiritualmente nesse momento é mais profundo do que parece. Quando o corpo se entrega ao repouso, o espírito entra em um estado diferente. Ele fala com mais liberdade. Ele expressa medos e desejos que você guarda durante o dia. Ele sussurra orações que você nem percebe articulando. Seu coração se torna mais sincero, mais exposto, mais acessível à voz de Deus. Esse é o gatilho do sobrepeso espiritual. O instante em que a alma não consegue mais sustentar seu peso e finalmente o coloca diante de Deus sem filtros. Nesse estado de rendição, muitos experimentam algo que não sabem explicar. Uma paz que aparece de forma inesperada, uma leveza repentina no peito, um choro que surge do nada, uma sensação de que alguém está cuidando de você enquanto você descansa. Esses sinais não são coincidência. Eles são a resposta de Deus a uma oração que você talvez nem tenha conseguido formular. São movimentos espirituais que acontecem quando o peso que você tentou carregar sozinho é finalmente entregue nas mãos certas. Há ainda outro aspecto desse gatilho espiritual. Quando você se deita completamente esgotado, a mente perde parte do seu poder de controle. Ela deixa de bloquear memórias, deixa de ignorar sentimentos, deixa de esconder aquilo que realmente o incomoda. O coração se abre e muitas verdades internas emergem nesse momento. Deus aproveita justamente esse estado de vulnerabilidade para revelar o que você precisa enxergar. É por isso que tantas pessoas têm percepções, discernimentos e até sonhos relevantes após orar deitado. O espírito está mais desperto quando o corpo está cansado. Esse gatilho envolve também uma ação divina que se move na direção da sua fragilidade. Deus não lhe exige força quando você não a tem. Ele não exige lucidez quando sua mente está confusa. Ele não exige postura perfeita quando o corpo está esgotado. Ele responde ao que é verdadeiro. E a verdade da sua alma aparece com maior intensidade quando você está no limite. A oração deitado se torna um grito silencioso que atravessa camadas espirituais que ficariam inacessíveis se você tentasse esconder seu cansaço. Muitos não compreendem isso porque foram ensinados a tratar a fraqueza como fracasso. Mas a espiritualidade verdadeira reconhece que é na fraqueza que Deus se manifesta com mais profundidade. O sobrepeso espiritual, por mais doloroso que pareça, carrega em si um presente.
Ele leva você ao ponto exato onde Deus pode restaurar o que estava quebrado. A oração, que nasce desse estado, carrega uma autenticidade tão intensa que toca diretamente o coração de Deus. E no momento em que você entrega esse peso na oração, mesmo que deitado, Deus começa a trabalhar em áreas da sua vida que você nem sabia que precisavam de cura. O cansaço se torna chave para uma libertação que só acontece quando você está disposto a parar de lutar sozinho. No silêncio do seu esgotamento, o Espírito fala com uma clareza que só a verdade pode produzir. E Deus responde com a força que você não tem mais. Os dois tipos de oração deitado. Quando a exaustão chega ao ponto em que o corpo se deita, antes mesmo que a mente consiga acompanhar o movimento, algo dentro de você começa a operar de maneira diferente. A oração que surge nesse estado não passa pelo ensaio mental, não é construída por frases bem organizadas, nem moldada por palavras escolhidas com cuidado. Ela nasce em sua forma mais pura, quase involuntária, moldada pelo que realmente está acontecendo no seu interior. Dentro desse cenário de vulnerabilidade total, existem dois tipos de oração que emergem com força particular. Cada uma delas revela algo profundo sobre sua alma e sobre como Deus se move quando você não tem mais energia para sustentar o que sentia obrigação de carregar. A primeira é a oração da rendição. Ela surge quando você finalmente admite que não consegue mais sozinho. Não é uma frase específica e muitas vezes não é nem verbalizada. Às vezes, é apenas um suspiro que carrega mais verdade do que uma página inteira de palavras. Outras vezes, é um pensamento que escapa sem estrutura. Algo como, eu não aguento mais ou preciso de ajuda. Essa oração não é fruto de planejamento, mas de colapso. Ela nasce no exato instante em que você deixa de tentar controlar circunstâncias que já fugiram de suas mãos. A rendição se torna uma espécie de confissão silenciosa e Deus a recebe como um clamor legítimo. A alma, nesse estado, fala sem filtros e abre uma porta que você mantinha fechada por medo de parecer fraco. A oração da rendição tem um impacto espiritual diferente porque ela é totalmente honesta. Ela não tenta esconder fragilidade, não tenta mascarar dor, não tenta mostrar reverência por postura. Deus vê esse tipo de oração como um reflexo fiel do coração. Quando você está tão cansado que tudo o que consegue fazer é deitar, mas mesmo assim direciona seu olhar interior a Ele, essa entrega espontânea possui um peso espiritual enorme. Ela comunica que você chegou ao fim das suas forças e que só Deus pode sustentar aquilo que está prestes a ruir. Nesse instante, Deus se aproxima de você com uma sensibilidade específica, como quem encontra uma alma finalmente pronta para ser restaurada. O segundo tipo de oração que nasce quando você está deitado é a oração do sussurro. Diferente da oração da rendição, que nasce do colapso, a oração do sussurro nasce do íntimo. Ela é mais suave, mais profunda, quase imperceptível, mas carrega uma força espiritual única. É o tipo de oração que você faz quando não quer acordar ninguém, mas precisa falar algo com Deus. Ou quando sua voz mal consegue sair, mas seu coração insiste em agradecer, pedir direção ou expressar uma preocupação que não cabe mais dentro de você. A oração do sussurro não tenta resolver tudo. Ela apenas coloca sentimentos nas mãos de Deus com a delicadeza que a alma cansada ainda consegue oferecer. Esse sussurro é tão sincero que Deus o interpreta mesmo quando você acredita ter dito pouco demais. Acontece que Deus não responde ao volume da oração, e sim ao peso emocional e espiritual que ela carrega. Quando a oração nasce desse sussurro tênue, ela revela um tipo de intimidade que só aparece quando você está confortável o suficiente para falar com Deus exatamente como está. Não há máscaras no sussurro, não há artifício, é a espiritualidade em sua forma mais autêntica.
É o tipo de conversa que só acontece na escuridão do quarto, quando o corpo já não quer mais lutar e a alma encontra coragem para dizer aquilo que guardou o dia inteiro. Esses dois tipos de oração, tão diferentes entre si, têm algo em comum. Ambos surgem quando você está vulnerável, e é justamente essa vulnerabilidade que abre espaço para intervenções espirituais profundas. Enquanto você tenta manter controle, dificilmente permite que Deus toque áreas que precisam de cura. Mas quando está deitado, sem forças, a alma se expõe com mais liberdade. A rendição entrega o que você não aguenta mais carregar. O sussurro entrega o que você não consegue mais esconder. E em ambos os casos, Deus se move. O mundo espiritual responde a esses dois tipos de oração porque eles não são apenas palavras, são manifestações do que você realmente sente. A rendição comunica que você chegou ao limite e precisa de socorro. O sussurro comunica que você ainda tem esperança e deseja permanecer conectado ao sagrado, mesmo no cansaço. Juntas, essas duas expressões espirituais criam um ambiente poderoso onde Deus age com profundidade, seja trazendo paz, clareza, descanso emocional ou até respostas que você jamais imaginou receber naquele estado. É importante compreender que esses tipos de oração não são inferiores aos momentos em que você ora de joelhos ou com força renovada. Eles são diferentes e muitas vezes mais sinceros. Deus não mede a fé pela postura exterior, mas pela disposição interior. Há pessoas que fizeram suas orações mais transformadoras enquanto estavam deitadas, porque foi nesse instante que deixaram cair todas as defesas. A vulnerabilidade desse estado abre caminhos espirituais que não surgem quando você está tentando demonstrar força. A alma exposta se torna um terreno fértil para que Deus plante aquilo que precisa crescer. Quando você entende isso, percebe que orar deitado não é um problema, mas uma oportunidade. É o momento em que o espírito fala com mais liberdade, o coração se confessa com mais verdade e Deus responde com mais proximidade. Os dois tipos de oração revelam a profundidade da sua relação com Deus e mostram que Ele está mais atento aos seus sussurros cansados do que às suas palavras mais eloquentes. O Espírito fala quando o corpo se cala, e Deus escuta com atenção quando você decide abrir a alma mesmo sem forças para levantar. O mundo espiritual, durante a oração no descanso, quando você se deita completamente esgotado e ainda assim decide falar com Deus, uma dinâmica silenciosa e profunda se ativa no mundo espiritual. É diferente da oração consciente que você faz durante o dia, quando sua mente está alerta, ocupada com detalhes, preocupações e raciocínios. Quando você está deitado, o corpo desacelera, a respiração se ajusta, os músculos relaxam e a mente começa a se desprender das tensões do cotidiano. É nesse estado de transição entre a vigília e o repouso que ocorrem movimentos espirituais que você não percebe, mas que tocam dimensões mais profundas da sua alma. A quietude do corpo cria uma espécie de abertura espiritual, que não se manifesta com a mesma intensidade quando você está acordado e tentando controlar seu próprio fluxo de pensamentos. Nesse espaço quase suspenso entre o cansaço e o descanso, a oração percorre caminhos internos que normalmente ficam bloqueados pelo barulho emocional do dia a dia. Durante a correria, sua mente interfere, produz ruídos, tenta justificar sentimentos, evitar emoções, ignorar memórias. Mas quando você está deitado, essas barreiras perdem força. O espírito ganha liberdade para se expressar com autenticidade e intensidade. É como se o silêncio do corpo criasse uma rota mais direta entre a sua vulnerabilidade e a presença de Deus. Esse caminho se abre justamente porque você está sem forças para erguer defesas.
A alma fala sem pedir permissão à razão. E Deus responde sem que você precise construir discursos elaborados. Há também um aspecto espiritual significativo nesse momento. Quando você se deita, o corpo entra em um estado de vulnerabilidade física. E é nessa vulnerabilidade que o mundo espiritual opera com mais delicadeza. Deus não invade, ele se aproxima. Ele percebe quando você está frágil, tentando processar dores que não cabe mais esconder. Muitas pessoas relatam sentir uma paz repentina, mesmo sem terem conseguido orar em voz alta. Esse tipo de paz não nasce apenas de uma atividade mental que se acalma, mas de uma intervenção espiritual sutil que se manifesta quando Deus decide envolver você em descanso emocional e força espiritual, exatamente no instante em que sua alma mais precisa. Em muitos casos, a oração feita enquanto você está deitado se transforma em sonhos significativos. E esses sonhos não vêm simplesmente do subconsciente, mas de uma interseção profunda entre o seu espírito e aquilo que Deus quer comunicar. Existem respostas que Deus prefere entregar enquanto você descansa, porque nesse estado você não argumenta, não resiste, não tenta interpretar tudo imediatamente. A profundidade espiritual do sonho é amplificada quando ele nasce de uma oração silenciosa que brotou no limite das suas forças. O descanso do corpo cria espaço para que a revelação espiritual se manifeste com clareza, e esse processo acontece com frequência maior do que você imagina. O mundo espiritual também percebe quando a sua alma está exausta, e isso desperta movimentos que não se manifestam quando você está forte. Deus se aproxima dos quebrantados porque é nesse estado que você está mais receptivo. A fragilidade abre um canal de sensibilidade espiritual que permanece fechado quando você tenta sustentar tudo sozinho. A oração feita deitado não nasce do orgulho, nasce da necessidade. E essa necessidade cria um eco espiritual que alcança o céu com mais intensidade do que muitas orações longas e bem formuladas. A espiritualidade verdadeira não está nos gestos exteriores, mas na verdade interior. E essa verdade é exposta com maior força quando você está deitado, tentando encontrar paz em meio ao caos interno. Há um detalhe que quase ninguém percebe. Quando você está deitado, prestes a adormecer ou lutando contra pensamentos difíceis, sua mente está mais sensível às impressões do espírito. Não é por acaso que você se lembra de coisas importantes nesse instante, que sente vontade de chorar sem entender o motivo, que percebe um impulso de pedir perdão, agradecer ou simplesmente dizer a Deus que está cansado. Essa sensibilidade surge porque a mente não está mais obstruindo o movimento espiritual. A quietude física abre espaço para que o espírito receba percepções que estavam abafadas durante o dia. São nesses momentos que você sente toques sutis, direcionamentos inesperados ou até uma simples certeza de que Deus está olhando para você. Outro movimento importante ocorre quando você ora deitado. A carga emocional que você acumulou começa a se reorganizar espiritualmente. Aquilo que parecia esmagar o peito se torna mais leve. O que antes parecia confuso se torna mais claro. A dor que parecia insuportável se dissolve, não porque desapareceu completamente, mas porque Deus a coloca em uma perspectiva nova. A reorganização espiritual que acontece no descanso é uma ação invisível, porém real. Deus remexe camadas internas sem que você perceba. Ele trabalha em áreas da sua vida enquanto você repousa. Ele reconstrói partes quebradas, alivia sentimentos que antes pareciam insuportáveis e prepara você para um novo fôlego quando acordar. É nesse ponto que muitos se assustam, não pela ação de Deus em si, mas pela intensidade com que percebem mudanças internas depois de uma oração feita deitado.
Você acorda com uma lucidez inesperada, com uma paz profunda, com uma direção que não tinha antes. Esse impacto não é fruto do acaso. É resultado da forma como Deus atua quando você está vulnerável o suficiente para não resistir. Quando você ora deitado, você entrega o controle, mesmo sem perceber. E essa entrega cria uma atmosfera espiritual onde Deus age com poder, restaurando o que estava ferido, clareando o que estava confuso e tocando o que você não conseguia acessar sozinho. Mitos que precisam morrer. Durante muito tempo, muitas pessoas foram ensinadas a acreditar que a força da oração depende da postura do corpo. Algumas ouviram desde cedo que Deus só escuta quando você está de joelhos, com as mãos postas, com o corpo firme e a mente atenta. Outras cresceram com a ideia de que orar deitado é preguiça, desrespeito ou até uma demonstração de falta de fé. Esses ensinamentos, embora bem intencionados, criaram uma visão distorcida sobre a espiritualidade, como se Deus estivesse mais interessado em um ritual do que na verdade que vem de dentro. Esses mitos atravessaram gerações e fizeram muitos acreditarem que, se não orassem da forma certa, suas palavras seriam descartadas pelo céu. No entanto, a experiência real com Deus mostra justamente o contrário. Um dos mitos mais enraizados é o de que Deus precisa de reverência física para considerar uma oração válida. Essa crença sugere que a posição do corpo é mais importante do que o estado do coração. Mas a própria Escritura mostra que Deus responde a orações feitas em lugares improváveis, posições inesperadas e situações nas quais a pessoa não tinha como demonstrar qualquer reverência formal. Pessoas oraram presas, feridas, deitadas no chão, escondidas, correndo perigo, em lágrimas ou sem força para levantar. Em todos esses casos, Deus não recusou a oração porque a postura estava inadequada. Ele olhou diretamente para o coração quebrantado. A verdade é simples. Deus não se impressiona com formalidades. Ele responde à sinceridade. Outro mito comum é a ideia de que orar deitado demonstra fraqueza espiritual. Essa visão ignora o fato de que a fraqueza humana é justamente o lugar onde Deus mais se manifesta. A Bíblia inteira é construída sobre a lógica de que Deus se aproxima dos cansados, ampara os fragilizados e fortalece os que perderam suas forças. Se Deus rejeitasse aqueles que chegam até Ele deitados, exaustos ou sem energia para uma postura perfeita, Ele rejeitaria exatamente os que mais precisam de socorro. E isso jamais fez parte da natureza divina. O que muitos chamam de fraqueza, Deus reconhece como rendição, e é na rendição que Ele mais opera. Há também a crença equivocada de que a oração feita deitado não chega ao céu com a mesma intensidade. Essa ideia nasce da tentativa humana de medir o espiritual através do visível, mas a oração não se move por esforço físico. Ela se move por verdade emocional e espiritual. Quando você está deitado, vencido pelo cansaço, mas ainda assim decide orar, essa decisão carrega um peso enorme. É a prova de que, apesar da sua condição, você ainda reconhece Deus como sua única esperança. Essa consciência é muito mais valiosa para o céu do que qualquer postura impecável. A oração feita deitado revela que você está falando com Deus no seu estado mais real, sem máscaras, sem tentativas de parecer forte. Outro mito que precisa morrer é o de que a oração só é válida quando você consegue expressar palavras articuladas e claras. Muitas vezes você está tão cansado que nem consegue formar uma frase completa. Os pensamentos se embaralham, a voz falha, a emoção trava. E ainda assim, Deus entende cada detalhe daquilo que você não conseguiu dizer. Ele interpreta seus silêncios como orações. Ele compreende seus suspiros como confissões.
Ele escuta até aquilo que não foi verbalizado, mas que saiu do seu coração em formato de sentimento. Orar deitado não diminui sua capacidade de se comunicar com Deus. Muitas vezes, aumenta, porque elimina a necessidade de parecer organizado e a alma fala com mais honestidade. Há quem diga que orar assim demonstra desrespeito, mas essa visão está completamente desalinhada com a forma como Deus acolhe seus filhos. O desrespeito não está na postura física, mas na ausência de verdade. E é exatamente isso que acontece quando você tenta manter as aparências espirituais enquanto está devastado por dentro. A oração, deitado, ao contrário, é uma declaração de que você não está tentando enganar Deus com um gesto religioso. Você está sendo honesto sobre seu limite. E Deus sempre honra a honestidade. Esses mitos criaram um peso desnecessário sobre pessoas que já estavam cansadas demais para suportar mais cobranças espirituais. Muitos deixaram de orar porque acreditavam que não estavam na posição certa. Outros se sentiram culpados por falar com Deus enquanto estavam deitados, como se isso anulasse o valor da oração. Mas quando você rompe com esses mitos, descobre uma verdade libertadora. Deus não está procurando uma postura, Ele está procurando você. Está procurando sua alma, sua sinceridade, seu coração entregue, mesmo que seu corpo esteja exausto. A espiritualidade não depende do quanto você consegue fazer, mas do quanto você está disposto a ser verdadeiro. E a verdade mais profunda da alma aparece quando você está vulnerável. É nesse momento que Deus mais se aproxima. Quando você abandona esses mitos, sua oração ganha liberdade. Você para de se preocupar com o formato externo e começa a priorizar o que realmente importa: a conexão espiritual. Orar deitado não diminui seu valor diante de Deus. Pelo contrário, revela sua disposição de buscá-lo, mesmo quando não há mais forças. Essa busca sincera é o que realmente move o coração de Deus. Imagine alguém chegando ao limite da própria força. Não é apenas um dia difícil, mas uma sequência de semanas em que tudo parece ter se acumulado de uma só vez. A pessoa chega em casa depois de mais um dia carregando um peso que ninguém vê. Fecha a porta devagar, encosta as costas na parede e sente que, se tentar dar mais um passo, vai desabar. As lágrimas começam a cair antes mesmo que ela perceba. Não há discurso nem tentativa de ser forte. O corpo simplesmente não aguenta mais. Ela atravessa o quarto quase arrastada, se deita na cama com o rosto virado para o lado e respira como quem tenta não perder o controle. E naquele instante em que tudo parece silencioso demais, surge a oração mais sincera de toda a sua vida. Ela não começa com palavras bonitas, não começa com frases bem elaboradas. Ela nasce como um sussurro engasgado, quase inaudível, carregado de dor e esperança misturadas. Algo como: Deus, me ajuda. Era só isso, apenas 3 palavras, o tipo de frase que você não colocaria em uma oração pública porque parece simples demais, parece curta demais, parece insuficiente, mas para Deus foi tudo. Foi o momento exato em que ele encontrou uma alma despida de qualquer defesa. Uma alma que finalmente admitiu o que vinha escondendo há tanto tempo. Esse pedido pequeno abriu um caminho imenso. Enquanto ela chorava silenciosamente, sem forças para mover sequer o braço, algo inesperado começou a acontecer. Uma paz que não combinava com o caos interior começou a se aproximar, quase como se alguém tivesse colocado uma mão invisível sobre o coração dela. A respiração, antes acelerada, começou a desacelerar. O choro, que parecia incontrolável, tornou-se mais suave. O corpo continuava fraco, mas a alma começava a sentir um tipo de presença que não podia ser explicada apenas por emoção. Era um tipo de conforto que nenhuma palavra humana conseguiria oferecer.
Era Deus tocando exatamente o lugar onde ela mais precisava ser curada. Nesse estado de rendição, ela começou a lembrar de coisas que não pensava havia muito tempo. Lembrou de momentos em que sentiu Deus perto. Lembrou de promessas que achava que estavam esquecidas. Lembrou de situações nas quais sobreviveu e nem sabia como. E de repente, ainda deitada, com o rosto molhado, ela sentiu algo que a fez prender a respiração. Não era uma visão. Não era uma voz audível, não era uma revelação elaborada. Era uma impressão clara, simples e direta, que parecia vir do fundo da alma. Uma frase que ecoou por dentro. Eu nunca te deixei sozinha. Essa frase não veio da mente, porque a mente estava cansada demais para produzir qualquer pensamento encorajador. Ela veio do espírito. Veio de um espaço profundo que só se abre quando o corpo desiste de lutar. E naquele instante, antes mesmo de ela perceber, o coração começou a se aquecer. Era como se uma sombra tivesse sido retirada de dentro dela. A dor não desapareceu completamente, mas algo mudou. Ela não se sentia mais abandonada, não se sentia mais perdida. Sentia que, mesmo deitada, destruída pelo cansaço, Deus a estava encontrando no exato lugar onde ela caiu. O mais impressionante é que, depois dessa oração deitada, as coisas não mudaram por fora imediatamente, mas ela mudou por dentro. Acordou no dia seguinte com uma lucidez que não tinha há semanas. Uma clareza suave, como se uma névoa tivesse sido removida da mente. O problema não tinha sumido, mas a força para enfrentá-lo havia retornado. Aquele encontro silencioso, naquela madrugada em que o corpo estava fraco demais para lutar, se tornou o ponto de virada da vida dela. Não foi uma grande experiência emocional. Foi uma revelação dentro do silêncio, durante o descanso. A resposta veio sem barulho, sem impacto visual, sem manifestação física. Veio na forma de uma certeza. Deus estava ali. Esse testemunho revela algo que muitas pessoas nunca perceberam. Deus não espera você estar forte para falar. Ele não espera você estar de pé para responder. Ele se revela quando o coração está mais sincero, quando o corpo já não tem forças para sustentar a aparência de autocontrole. O encontro mais profundo dessa pessoa com Deus não foi em um culto, nem em um momento de celebração, nem em uma oração longa e articulada. Foi ali, deitada, esgotada, quebrada, mas honesta. Foi ali que Deus tocou o espírito dela com mais intensidade do que em qualquer momento anterior. Esse tipo de experiência é mais comum do que você imagina, e ela só acontece porque a vulnerabilidade abre portas espirituais que o orgulho mantém fechadas. Quando você está deitado, sem forças, não tem como fingir nada. A alma fala sem medo, o espírito se expõe e Deus responde com proximidade. A oração feita no repouso revela uma verdade que normalmente você tenta esconder. E nessa verdade, Deus encontra espaço para agir. A presença dele não depende da sua postura, mas da sua entrega. E poucas entregas são tão reais quanto aquela que nasce no silêncio do cansaço. A resposta de Deus na fragilidade. Há algo profundamente misterioso na forma como Deus responde quando você está fragilizado. Não é a resposta que muitas pessoas imaginam, marcada por sinais grandiosos ou manifestações que impressionam os sentidos. A resposta de Deus na fragilidade é silenciosa, precisa, íntima. Ela nasce no ponto exato em que suas forças terminam e onde sua alma finalmente admite que não consegue mais continuar sozinha. Nesse lugar interno de cansaço e rendição, Deus age com uma delicadeza que seria impossível de perceber se você estivesse ocupado demais tentando sustentar o peso da vida. A fragilidade cria espaço para um tipo de revelação que só pode ser recebida quando a alma não está mais tentando resistir. Quando você está fragilizado, sua principal preocupação
é sobreviver ao momento. Você não tem energia para construir grandes raciocínios, nem para elaborar explicações espirituais complexas. Tudo o que resta é a verdade crua. A verdade sobre o que dói, a verdade sobre o que falta, a verdade sobre o que você perdeu e não sabe como recuperar. É justamente essa honestidade, despida de qualquer aparência religiosa, que cria um ambiente espiritual onde Deus responde com mais rapidez. Ele vê o coração como ele é, sem a moldura que você tenta colocar ao redor. Ele vê cada fissura emocional que você tenta esconder. E é nesse ponto que ele se aproxima. A fragilidade possui um valor espiritual que muitos nunca compreenderam. Ela derruba o orgulho, desarma as defesas, desmonta as ilusões de autossuficiência. Enquanto você tenta ser forte o tempo todo, Deus espera. Ele espera você parar de lutar sozinho. Espera você reconhecer que não foi criado para carregar o mundo nas costas. Espera você admitir que precisa dele. A fragilidade não é o fim da fé. É o início do caminho onde a fé se torna real. Porque enquanto você finge força, Deus não invade. Mas quando você desmorona, ele encontra a porta aberta. A resposta de Deus nesse estado não é confusa nem distante, ela é direta, mas não da forma que você, acostumado a tentar interpretar tudo, poderia esperar. Deus raramente fala com palavras audíveis. Ele fala com impressões internas, com uma paz que não faz sentido, com um alívio que chega antes da solução, com um entendimento que acalma antes de explicar. Ele fala através de lembranças que ressurgem do nada, mostrando onde ele esteve com você ao longo da sua história. Ele fala por meio de sensações que parecem pequenas, mas que carregam uma profundidade que só o Espírito consegue reconhecer. Muitas vezes, a resposta de Deus na fragilidade é a revelação de que você não está sozinho. Esse é o primeiro movimento espiritual que ele realiza quando você está deitado, esgotado, tentando se recompor. É como se ele estivesse dizendo: eu sei, eu vejo, eu estou aqui. Essas palavras não aparecem na sua mente como uma voz articulada, mas como uma certeza que começa a crescer devagar. É uma convicção suave, mas firme. Uma presença que não precisa ser explicada para ser reconhecida. Deus se revela quando você finalmente para de tentar entender tudo. Ele se manifesta quando você deixa de tentar controlar o rumo da própria cura. A beleza da resposta divina na fragilidade é que ela não depende do seu desempenho espiritual. Deus não exige que você esteja forte para falar com Ele. Ele não pede que você esteja de pé para ser ouvido. Ele não espera que você componha uma oração perfeita para agir. A fragilidade não diminui sua espiritualidade. Ela intensifica. É ali, no ponto em que você se sente incapaz, que Deus se aproxima com mais força. Ele não vem para julgar seu cansaço, mas para transformá-lo em um tipo de sensibilidade espiritual que nunca surgiria enquanto você tentasse sobreviver sozinho. Há momentos em que a resposta de Deus vem na forma de descanso. Você ora deitado, esperando talvez uma solução imediata, e o que Deus entrega é um alívio que permite que você adormeça. Esse sono parece simples, mas é uma intervenção espiritual. Deus conhece a hora de silenciar suas inquietações, porque sabe que você precisa respirar antes de continuar. Em outros momentos, a resposta vem como clareza. Você acorda com uma direção que não tinha na noite anterior. Uma decisão que parecia impossível se torna evidente. O caos interior se organiza. A mente encontra caminhos que antes estavam bloqueados. Essa clareza não é uma coincidência. É Deus reorganizando sua alma enquanto você repousa. A fragilidade também prepara o terreno para que você receba verdades que, em outro momento, teria dificuldade em aceitar. Deus revela aspectos da sua vida que precisam de mudança.
áreas ocultas que precisam de cura, dores que você guardou por tanto tempo que já nem lembrava de como eram profundas. Mas ele faz isso com cuidado, no ritmo exato que seu espírito consegue suportar. Ele não expõe feridas sem oferecer cura. Ele não revela fraquezas sem estender consolo. A fragilidade abre espaço para uma transformação que só acontece quando você está disposto a ser tocado em áreas que vem evitando há anos. O mais surpreendente é que, depois desse tipo de resposta divina, você se levanta diferente. Não é que todo o problema tenha desaparecido, mas você se torna alguém capaz de enfrentá-lo com serenidade. A fragilidade que antes parecia te destruir se transforma no ponto de encontro entre você e Deus. É ali que você entende que não precisa enfrentar tudo sozinho. É ali que você descobre que a força que realmente sustenta não nasce de você, mas do Deus que o encontrou quando você estava deitado, sem forças, pedindo ajuda no silêncio. A revelação final. Há um momento específico, silencioso e profundo, em que a verdade espiritual por trás da oração deitado se revela com uma força que surpreende até quem ora. É quando você percebe que, enquanto acreditava estar no seu ponto mais fraco, Deus estava construindo dentro de você algo que não seria possível de outra forma. Essa revelação não chega com espetáculo, não chega com barulho, não chega com sinais dramáticos. Ela chega com uma nitidez que assusta pela simplicidade. É a constatação de que Deus fala mais claramente quando você não tem forças para fingir. É uma revelação que corta camadas internas que você passou a vida tentando proteger. De repente, sem aviso, a alma entende algo que o corpo cansado e a mente confusa não conseguiam compreender. Essa compreensão chega quando você percebe que a oração deitado expõe seu verdadeiro estado espiritual de uma maneira que você raramente permite em outros momentos. De pé, você tenta manter a postura, tenta parecer firme, tenta demonstrar controle. Ajoelhado, você busca a reverência, mas deitado, você não tem mais como esconder. A alma se revela, o espírito fala sem pedir licença. E é exatamente nesse ponto que Deus entrega algo que você não esperava. Ele revela que nunca houve necessidade de você provar sua força. Nunca houve exigência de que você estivesse inteiro. Nunca houve espera por uma postura perfeita. A revelação que assusta é descobrir que a sua vulnerabilidade sempre foi suficiente para Deus se aproximar. Essa revelação também mostra algo ainda mais profundo. Enquanto você se culpava por estar fraco, Deus estava usando sua fraqueza como solo fértil para falar com você. Ele sabia que, se esperasse você se levantar, organizar pensamentos e construir uma oração formal, talvez você continuasse escondendo aquilo que realmente carregava. Mas deitado, vencido pelo peso das circunstâncias, você não consegue mais encobrir o que sente. E é ali, nessa sinceridade involuntária, que Deus encontra espaço para mostrar a verdade. A revelação não é que você está fraco. A revelação é que Deus sempre esteve forte por você. O que assusta muitas pessoas é perceber que a oração feita no repouso não apenas é válida, mas muitas vezes é mais profunda do que qualquer outro tipo de oração. Ela toca regiões da alma que não são acessíveis quando você está tentando controlar tudo. Deitado, você fala com Deus a partir do que realmente está vivendo, não do que gostaria de aparentar. Essa honestidade é uma arma espiritual poderosa. É a chave que desbloqueia respostas que estavam esperando sua resistência baixar. Deus não invade corações fechados. Ele espera pela abertura. E a oração deitado é justamente essa abertura, porque ela nasce no momento em que você admite que não consegue mais fingir força. A revelação final também envolve algo que muitas pessoas nunca perceberam. Quando o corpo descansa e o espírito fala, há uma sensibilidade espiritual que se ativa de forma intensa.
Você começa a perceber sinais, impressões e direcionamentos que antes pareciam distantes. Não é que Deus tenha começado a falar apenas nesse momento. Ele sempre esteve falando. O que mudou foi sua capacidade de ouvir. O silêncio do cansaço abriu espaço para que a voz de Deus encontrou sem ruídos. A revelação final é que Deus não se aproxima apenas quando você levanta as mãos. Ele se aproxima quando você não consegue sequer levantá-las. Essa verdade transforma a maneira como você enxerga a espiritualidade. Você percebe que não precisa de força para encontrar Deus, precisa de sinceridade, não precisa de postura, precisa de entrega, não precisa de palavras elaboradas, precisa da verdade que vem da alma. Deus não está observando sua posição, está observando seu coração. E quando o coração se revela no ponto mais vulnerável, ele se manifesta com intensidade surpreendente. Essa manifestação não assusta porque é violenta, ela assusta porque é profunda, porque você sente de maneira incontestável que não está sozinho. E então vem a parte mais silenciosa dessa revelação. Você percebe que aquela oração que fez deitado, acreditando que estava falhando espiritualmente, foi, na verdade, o momento em que Deus encontrou seu coração mais acessível. Ele esteve ali, no quarto, no escuro, no cansaço. Ele esteve ali quando você suspirou, quando você chorou sem forças, quando você só conseguiu dizer uma frase curta. Ele esteve ali quando você acreditou que não tinha nada para oferecer. Ele esteve ali quando sua alma estava despedaçada. A revelação final é essa. Deus nunca esteve distante. Ele estava esperando você parar de lutar sozinho para finalmente tocá-lo. Essa revelação muda tudo. Ela destrói o medo, desfaz a culpa, cura a vergonha e renova a fé. Você entende que a fragilidade não é falha espiritual, é porta. A oração deitado não é menos, é mais. Ela revela quem você é diante de Deus e revela quem Deus é diante de você. E isso assusta, porque você percebe que a presença dele estava no lugar onde você acreditava que só havia fraqueza. A revelação final é que Deus fala mais claramente na sua vulnerabilidade do que na sua força. E isso transforma completamente a maneira como você se aproxima dele. Chamado espiritual. Quando você chega ao fim desta mensagem, algo dentro de você já começou a se mover. Não é apenas a compreensão racional do que significa orar deitado, nem uma reflexão abstrata sobre fragilidade. O que se move aqui é um chamado que não nasce da culpa, mas da revelação. Um convite silencioso para que você abandone a ideia de que precisa estar forte, perfeito ou preparado para se aproximar de Deus. O chamado espiritual que surge agora é o reconhecimento de que Deus não está esperando você levantar. Ele está esperando você abrir o coração exatamente como ele está. E isso muda tudo. O chamado espiritual não está relacionado a um ritual ou a uma postura específica. Não é uma ordem para você se levantar imediatamente ou tentar parecer mais forte do que realmente se sente. Esse chamado é para você trazer sua verdade para Deus. A verdade que você carrega no corpo cansado, na alma inquieta, na mente que tenta sobreviver ao peso do dia a dia. Deus não quer a versão ensaiada de você. Ele quer a versão real. Aquela que só aparece quando você está deitado, encarando o teto, sem forças para continuar fingindo que está tudo bem. É essa versão que ele deseja alcançar. Esse chamado se manifesta quando você percebe que Deus se revelou no seu ponto mais fraco e não no mais forte. Ele encontrou você deitado, não ajoelhado. Encontrou você chorando, não celebrando. Encontrou você cansado, não disposto. E mesmo assim ele respondeu. Isso significa que você pode se aproximar dele a qualquer momento, em qualquer posição, em qualquer estado. Você não precisa organizar pensamentos antes de falar.
Não precisa escolher palavras bonitas. Não precisa aparecer preparado. Deus está chamando você para vir como está, sem reservas, sem máscaras, sem medo. Há algo profundo acontecendo agora, porque o Espírito identifica esse chamado. Ele reconhece que chegou a hora de parar de lutar sozinho. Chegou a hora de entregar aquilo que você vem tentando carregar há tempo demais. Chegou a hora de permitir que Deus toque áreas da sua vida que você evitou por anos. Não porque você é fraco, mas porque você finalmente entendeu que não precisa ser forte o tempo todo. O chamado espiritual é esse convite para deixar que Deus seja Deus na sua vida e que você seja filho e não alguém tentando sustentar o mundo inteiro. Esse chamado também é um convite para a cura. Deus não se aproxima apenas para oferecer consolo temporário. Ele se aproxima para transformar, para reorganizar o que estava quebrado, para reconstruir o que estava abandonado, para renovar aquilo que o cansaço tentou destruir. Você não está ouvindo isso por acaso. Há um propósito no fato de você ter sido atraído para essa mensagem. Deus sabia o que você estava carregando e sabia que você precisava ouvir que Ele está presente até quando você sente que não consegue orar direito. Esse chamado é um lembrete de que a presença dele não depende da sua performance, mas da sua promessa. O chamado espiritual também é uma oportunidade para você entregar, de maneira consciente, aquilo que não consegue mais sustentar. Talvez seja um medo que o acompanha silenciosamente. Talvez seja uma dor que se repete há anos. Talvez seja um relacionamento que pesa. Talvez seja um futuro incerto. Qualquer que seja o peso, o chamado é claro. Entregue. Não tente carregar sozinho. Você já percebeu que suas forças não são suficientes. Deus não pede que você aguente mais. Ele pede que você entregue. Deitado, sentado em silêncio, da forma como estiver. Ele só precisa que você aceite que não consegue mais lutar sem ele. Esse chamado também convida você a confiar novamente. Confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. Confiar que suas lágrimas não foram ignoradas. Confiar que seu silêncio não foi indiferente ao céu. Confiar que aquele suspiro de desespero já foi ouvido. Confiar que o cuidado de Deus não desapareceu. A fé não é construída apenas nos momentos de celebração. Ela é forjada nesses instantes silenciosos em que você está entre o cansaço e a esperança. O chamado espiritual é um convite para você voltar a acreditar que Deus ainda está escrevendo sua história, mesmo quando você não enxerga o próximo capítulo. Por fim, esse chamado é também um despertar. Um despertar para uma vida espiritual mais verdadeira, mais leve, mais honesta. Uma vida onde você não precisa provar nada para Deus. Onde você pode se aproximar dele sem medo de decepcioná-lo. Onde você pode descansar, sabendo que ele está segurando partes de você que você não consegue mais sustentar. Esse despertar acontece quando você aceita a revelação de que Deus encontra você exatamente onde você cai. E que ele levanta você não pela sua força, mas pela dele. Oração final. Agora que você percorreu essa jornada e entendeu o que realmente acontece quando seu corpo desaba, mas sua alma insiste em falar, chegou o momento de fazer algo que talvez você não faça há muito tempo. Respirar fundo, aquietar o coração e permitir que Deus toque você exatamente onde mais dói. A oração que vamos fazer agora não exige postura perfeita, não exige palavras bonitas, não exige qualquer demonstração exterior. Ela exige apenas que você esteja presente. Presente com sua verdade, com seu cansaço, com o peso que carregou até aqui. A oração final é o espaço onde você entrega tudo aquilo que não consegue mais segurar e onde Deus começa a agir. Feche os olhos se puder, mas, se estiver deitado, permaneça como está. Não tente mudar nada, apenas coloque sua atenção no que está sentindo.
Não tente esconder as dores que vieram à tona. Não tente abafar a angústia que você aprendeu a silenciar durante o dia. Traga tudo para cá. Deus não rejeita o que é real. Ele só transforma o que você entrega. Respire devagar e permita que sua alma encontre descanso antes que qualquer palavra seja dita. Esta oração começa no silêncio. O silêncio que revela sua condição. O silêncio que Deus já entende como clamor. Deus, eu coloco diante de ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Tu conheces o cansaço escondido, as noites mal dormidas, a angústia que ninguém viu, o peso que ela tentou carregar sozinha. Tu conheces o suspiro que escapou sem força, a oração que não conseguiu ser falada, o choro silencioso que só tu percebeste. Nesta oração, Senhor, eu te peço que visites esta vida exatamente onde ela está, não onde ela gostaria de estar, não na postura que ela acredita ser a mais adequada, mas no lugar real onde o corpo descansou porque não tinha mais forças, no lugar onde a alma finalmente admitiu o que precisava. Que tua presença envolva agora cada coração com uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que acalma antes de explicar, uma paz que abraça antes de resolver, uma paz que invade o peito devagar, dissipando o aperto, o medo, a ansiedade. Que essa pessoa sinta, ainda que de maneira suave, que não está sozinha. Mostra a ela, Senhor, que tu estás presente no cansaço, no limite, no silêncio, no suspiro. Que ela sinta o alívio que só pode vir de ti. Que ela sinta o descanso que não encontra em outro lugar. Eu oro para que cada pensamento confuso seja silenciado agora. Que aquilo que pesa demais seja entregue em tuas mãos. Que aquilo que tira o sono seja colocado aos teus pés. Que aquilo que ela vem tentando resolver sozinha seja finalmente liberado. Mostra, Senhor, que tu és Deus no quarto escuro, no momento em que elas se deitam sem forças, no instante em que a alma fala mais alto do que o corpo. Ensina essa pessoa a reconhecer que o lugar onde ela caiu não é o fim, mas o início de uma reconstrução que tu estás realizando. Toca, Senhor, nas áreas que ela não consegue tocar sozinha. Entra nos espaços da alma onde há feridas antigas, dores guardadas, memórias que ainda machucam. Eu oro para que tu cures o que ninguém sabe que está doendo. Cura o cansaço emocional que se acumulou ao longo dos dias. Cura as expectativas quebradas. Cura o sentimento de insuficiência. Cura a vergonha que ela nunca admitiu em voz alta. Derrama sobre ela o bálsamo do teu espírito, aquele que alcança o que a mente não consegue alcançar, aquele que responde o que a boca não consegue falar. Eu também oro, Senhor, para que esta pessoa acorde diferente, que ela durma sob tua presença, que ela descanse sabendo que tu estás trabalhando enquanto ela se aquieta, que amanhã, quando abrir os olhos, encontre clareza onde hoje havia confusão. Encontre força onde hoje havia fraqueza. Encontre direção onde hoje havia incerteza. Que ela sinta que algo foi reorganizado dentro dela, porque essa é a tua forma de agir. Tu trabalhas enquanto descansamos. Tu curas enquanto nos rendemos. Tu falas quando deixamos de lutar. E por fim, eu te agradeço, Senhor, por não exigires de nós uma força que não temos, por nos encontrares exatamente onde caímos, por nos amar no cansaço, no silêncio e na fragilidade. Obrigado por transformar aquilo que parecia fim em início. Obrigado por renovar aquilo que o desgaste consumiu. Obrigado por ouvir cada oração, até mesmo as que foram feitas deitado, sem voz, sem preparo, sem força. Que esta pessoa saiba, a partir deste momento, que tu a vês, tu a entendes e tu a amas, e que tu estás aqui. Que assim seja.